Mesmo após 136 anos, desde que o movimento abolicionista conquistou a libertação dos negros escravizados através da Lei Áurea, a sociedade brasileira ainda sofre com racismo. Por isso, enaltecer a arte e a literatura negra é uma forma de ressignificar a história e combater o preconceito racial. Afinal, qual o valor dos artistas e escritores negros e suas obras? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Importante lembrarmos que a arte e a literatura caminham juntas. Sendo assim, as expressões e as ideias de pensadores e artistas negros são fundamentais para a compreensão da história da cultura brasileira. Para falarmos sobre a valorização e o recorrente apagamento de obras negras, eu estou recebendo aqui nos estúdios a Débora Monteiro, que é professora da rede pública, palestrante, autora do livro Educação Antirracista e Decolonial, do chão da escola, e também fundadora do Instituto Ela, Criações Educativas. Muito obrigado pela presença, Débora. Eu que agradeço. E também o José Nabor do Amaral Júnior, conhecido como Nabor Júnior, que é jornalista, especialista em imprensa negra e artes negras e também fundador da revista O Menelique, Segundo Ato. Seja muito bem-vindo, Nabor. Uma alegria tê-lo conosco. Obrigado, Zé Vicente. É um prazer também estar aqui com você e com a Débora. Você sabe que nós estamos aqui no exato momento, de celebração de 136 anos da abolição da escravatura no nosso país. Uma trajetória longa, cheia de acidentes de toda a natureza e que ainda se apresenta de uma forma desafiadora. Seja para que ela possa concluir o seu objetivo, que é uma liberdade plena e restrita, seja que ela possa, inclusive, reparar os erros do passado e indenizar as necessidades do futuro. E você trabalha com uma dimensão importante disso, Nabor, que é essa participação, a ação dessas grandes personalidades negras, principalmente depois da abolição. Aliás, o Menelique é um dos grandes veículos de comunicação daquela época que você agora resgata. Qual foi a importância desses negros pós-abolição para a trajetória da história brasileira? A revista O Menelique Segundo Ato, ela é uma homenagem ao jornal Menelique, que é um jornal, digamos assim, que traz um ponto de inflexão na história da imprensa negra de São Paulo. Ele não é o pioneiro, mas ele foi fundado ali em 1915, há mais de 100 anos. E a nossa publicação, 100 anos depois, ela busca não apenas resgatar a história da população negra, dos intelectuais negros, e nos mais diversos campos do pensamento, especialmente no campo das artes, mas também entender o tempo que vivemos hoje, o presente, sem esquecer o passado. Então, tanto o meu trabalho, do ponto de vista enquanto jornalista, enquanto na revista O Menelique Segundo Ato, é tentar compreender o nosso passado para que no presente a gente possamos ter ações que justifiquem tanto as lutas dos nossos antepassados, mas que também possam pavimentar as lutas que há de continuar das próximas gerações que estão por vir. Débora, de toda maneira a gente viu que nessa trajetória pós-abolição, na construção dessa nova identidade do país e o tratamento dado aos negros, já até então escravizados, esteve representado em grandes movimentos. Um movimento que, ao final de contas, estruturou esse trabalho e essa reconstrução. Você acha que os negros estiveram bem postados nessa análise daquele momento? Eu acredito que não. Nós temos, até antes mesmo da abolição, durante ainda o final do período escravocrata, a gente teve negros e negras, artistas, escritores de literatura, que publicaram suas obras e que nós temos até hoje esses registros, Temos Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que é uma autora que é a primeira mulher e primeira pessoa negra a publicar um romance no Brasil, e ela não teve, nem na época e nem muito tempo depois, um século depois, esse reconhecimento. Hoje nós começamos a falar dela na escola a partir da Lei 10.639, mas ainda temos poucos
poucas ações, né, que tratam dessa memória. E assim, no pós-abolição não foi muito diferente. Inclusive, eu acredito que as políticas públicas de pós-abolição, elas tornaram a situação tão cruel que a gente não conseguiu eleger, né, nomes e valorizar esses nomes nem da literatura nem de outros tipos de arte, porque a partir do momento em que o negro não é mais o escravo, passa a existir também as políticas eugenistas, passa a existir uma política de branqueamento. E nesse contexto, né, nessa perspectiva, não era interessante que essas pessoas aparecessem. Existiram, inclusive, leis que eram leis para proibir a nossa cultura. Lei contra a capoeira, lei contra... E a educação brasileira também não inseriu essas pessoas. Então, né, a gente deveria ter tido uma política de reparação logo em seguida, que inserisse as pessoas no mercado de trabalho. E na educação isso não foi feito. Nabor, você, né, fazendo essa revisitação no Menelink, também ajuda a jogar luz para um momento importante da construção dessa memória, que era justamente, nós tínhamos quase uma centena de jornais feitos e escritos por negros, né, pós-abolição. E eles, em grande medida, já construíam esses espaços para esses artistas, para essa construção de memória de uma forma muito intensa. Você acha que isso daí se perdeu no caminho? A imprensa negra surge justamente por causa da subjetividade da população negra não ser respeitada ou não ser observada pelas publicações, o que ocorreu na Semana de Arte Moderna de 22 também, né? Onde havia uma representação de negros e indígenas, mas os mesmos não estavam enquanto protagonistas dentro da Semana de Arte Moderna, né? Eles eram apenas representados. Mário de Andrade foi um grande destaque, não era só um. Isso. E, além disso, tem a própria questão do Mário de Andrade não se entender como negro naquele período, enfim, acho que até durante toda a sua vida, né? Mas no que diz respeito a essa presença de tanto dos jornais negros, da literatura negra, da música negra, é justamente para marcar essa subjetividade e falar, olha, nós existimos, nós somos competentes e produzimos coisas lindas, maravilhosas, ótimas, e temos a possibilidade de competir de igual a igual com vocês brancos, né? A exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira não só amplia as vozes de artistas negros, como também celebra suas contribuições para o desenvolvimento cultural e social do país. Vamos conhecer. A exposição ela parte do mapeamento do Projeto Afro, que é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2016, que abrange mais de 300 artistas de todas as regiões do Brasil. É um mapeamento focado na produção de artistas negros, negras, negres. Essa exposição ela tem como característica, primeiro, reunir todos esses artistas que têm produzido em diversas épocas, em contextos muito diferentes. Eu busquei transmitir para o público, né, que visita a exposição, primeiro apontar o quão plural, abrangente e complexa é essa produção de autoria negra aqui no Brasil. Eu acho que o mais importante de exposições como essa são outras pessoas pretas se verem num lugar de criadoras da própria realidade. Essa exposição ela traz muitas obras, né, que particularmente me comovem. A gente está aqui no espaço do CCBB São Paulo, essa exposição vai para o CCBB de Belo Horizonte e, curiosamente, esses dois prédios estão relacionados a uma produção, a uma economia do café no Brasil, né? São dois prédios ali do começo do século XX e tem uma frase, né, uma bandeira do André Vargas, que ele fala que se os pretos velhos todo o café produziram, a eles todo o café pertence. O que me chamou mais a atenção na exposição foi a curadoria do Deri. Quando tem um curador que se parece com as obras, é muito mais importante do que só uma visão eurocentrada ou de alguém que aprendeu a vida inteira como é que é um negro e não sendo negro. Uma primeira fotografia que tem uma referência direta a Exu, né? Exu que abre, né, todos esses caminhos. Depois da experiência com esse projeto, eu acredito que eu saio daqui completamente renovado e com a esperança, com o desejo, né, assim, com muita vontade de que
exposições como essas, projetos como esse, continuem, enfim, cada vez mais. Você acha que esse trabalho, se tivesse mais apoio, poderia estar em mais lugares e cumprir melhor seus objetivos? Acredito que é um tipo de trabalho que a gente precisa que toda a população tenha acesso, sobretudo a população das periferias, a população negra, a população indígena. Então, aqueles e aquelas que estão sendo representados e que têm a sua memória valorizada ali e apresentada ali ao mundo, essas pessoas mesmo muitas vezes não têm acesso. E a escola acaba sendo, em algum sentido, um lugar que faz esse link, né? A gente leva para visitações, a gente também promove essas criações dentro da escola, pautada nessas referências atuais e antigas, recria a memória, mas eu penso que é um trabalho que a gente precisaria que a parte da cultura e a educação se ligassem, se conectassem muito mais fortemente, para que a gente tivesse um empenho maior. E eu estou aqui com a educação antirracista e decolonial. É isso, né? Educação antirracista e decolonial no chão da escola. Por que que essa educação antirracista e decolonial, a partir do chão da escola, é uma ação obrigatória e necessária para a gente ter mais espaço como esse? Onde é que a gente tem o espaço, o lugar onde todas as pessoas, por onde todas as pessoas passam para aprenderem sobre a sua narrativa, sobre o seu passado, sobre o passado da sua população, para poderem criar um novo futuro? Esse espaço é a escola, é um espaço privilegiado para essa ação. Então eu vou convidar você para a gente falar mais sobre isso e você também, Vunavor. Não sai daí porque o programa Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos mostrando qual o valor das obras de artistas negros e a luta pela visibilidade. Estão comigo no estúdio a professora e escritora Débora Monteiro e também o jornalista e editor Nabor Júnior. Mais uma vez, obrigadíssimo pela gentileza das suas presenças. Olha, segundo o estudo da Feira Arte Basel, a venda de obras no mundo do ano passado somou cerca de 70 bilhões de dólares. Algumas obras sozinhas ultrapassaram o valor de 100 bilhões de dólares. O crescimento se dá também devido à tendência maior de visibilidade de jovens artistas e de pautas identitárias e relativas a grupos subrepresentados. É possível dizer hoje, Débora, que as obras de artistas negros têm ganhado mais espaço e valor? Eu penso que ganham mais espaço, principalmente a partir do momento em que a gente tem uma mídia um tanto quanto que se distribui aí nas redes sociais, que as pessoas têm acesso a postarem, inclusive, suas obras e que essas obras vão sendo mais vistas, né, por um público que não teria acesso a elas se a gente contasse apenas com as mídias que a gente tinha antes, né, que eram as mais populares anteriormente. Então, eu acredito que são mais divulgadas. E aí, portanto, acabam sendo até reivindicadas, né? Hoje em dia nós reivindicamos a presença de artistas negros nas exposições, na televisão, né, nas novelas, né? Existem, o movimento negro, por diversos coletivos, tem se articulado para isso. Então, a gente consegue ter mais visibilidade hoje. Porém, não vou dizer que haja uma certa igualdade. Aliás, livros de escritores negros têm ganhado cada vez mais espaço nas prateleiras dos leitores e movimentado o mercado editorial. Para falarmos mais sobre o valor da literatura negra, eu quero convidar para o papo o poeta e editor do coletivo baiano Alguns Toques, Gueluar Adum. Seja bem-vindo, Gueluar, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Zé Vicente. Gueluar, por que essa nossa literatura ainda é tão branca? Por que o negro, sendo a maioria da população, por que o negro, depois de 136 anos, ainda não está devidamente representado nessa literatura, hein? Me parece que a gente poderia começar explicando a partir mesmo de como se opera o racismo em nosso país, né? Um país que ainda tolera e convive bem com a morte de um jovem negro a cada 23 minutos, evidentemente que não vai
fazer concessões em um dos campos mais importantes das artes, que são as letras, né? Então, me parece que está mais ou menos em consonância, né, para e passo com o que o projeto político da branquitude brasileira se propôs há mais de 200 anos, manter a população negra sob a base da subalternidade, sob a subrepresentação. E o Alguns Toques? O que o Alguns Toques está fazendo, faz e tem como proposta para superar todas essas dificuldades que nós conhecemos? Nós nascemos em 2014, né? Um ano depois ali da Feira de Frankfurt, que o Brasil foi homenageado, a literatura brasileira foi homenageada, e a Feira de Frankfurt tinha, semioticamente, dialogando com o Nabor, tinha uma proposta ali que era fazer um diálogo com a literatura que dá sentido ao Brasil, porque se você tira a cultura negra do Brasil, você tira absolutamente tudo. Se você tira a cultura negra e a cultura indígena do Brasil, acaba o Brasil, tanto na culinária quanto nas artes, enfim, em tudo, inclusive nas relações civilizadas. Pois bem, nós fizemos um manifesto naquela época, né, que circulou dentro da feira de Frankfurt, traduzimos para o alemão e para o inglês e para o francês, fizemos um certo barulho naquela época, né? O nosso barulho foi porque 70 escritores foram convidados pelo Ministério da Cultura da época e apenas um escritor negro foi convidado e um escritor indígena. Então, a gente disse, a gente não vai ficar só na reclamação, só no manifesto, a gente agora vai partir para o mercado editorial. Goulart, de toda maneira, nós tivemos um mercado, não que cresceu, o varejo de livros cresceu demais, foi quase 10% de crescimento nesse ano, está movimentando mais de 5 milhões de produções, e Alguns Toques está dentro desse cenário. Você acha que com essa expansão, essa democratização e essa procura, não é, por obras de profissionais negros ou relacionadas aos negros, se constitui numa ferramenta importante para o seu trabalho de coletivo se expandir, se apropriar e também se consolidar no espaço editorial? Eu acredito que nós estamos num momento favorável, né, num momento importante. Mas vamos lá. Houve agora, por exemplo, agora sempre, né, a censura ao livro de Tenório Cavalcante, né, assim como houve aquela reação naquela escola privada em Salvador, que evidentemente não dava para esperar outra reação daquela escola, né, que é uma escola da branquitude baiana, como há também nos Estados Unidos o banimento de livros. A censura que escritores negros e escritoras negras sofrem no Brasil é de uma outra natureza que não é tão direta quanto essa que o Tenório sofreu, quanto essa do banimento de livro da Flórida, que, inclusive, né, tanto no banimento da Flórida quanto na questão envolvendo o Tenório, acaba contribuindo indiretamente para as vendas dos livros, né, porque você coloca de alguma maneira na ribalta livros que não tinham atenção antes. Goulart, um grande abraço, obrigado pela sua gentileza. Ok, grande abraço. Vocês viram que o que não falta, né, Nabor? São algumas posições muito fortes e que não está nada resolvido, que tem muitas dificuldades, muitos cerceamentos e que a gente precisa continuar, né, aprofundar e fazer os debates em todos os espaços. O ponto de inflexão que o Goulart traz é justamente essa formatação da sociedade brasileira, né? Que ela é feita a partir dos atravessamentos da cultura negra, indígena e portuguesa, e a gente não vê o reflexo dessa formatação na nossa sociedade. Então, quando o Goulart diz, se a gente tira o negro e o índio, né, dessa formatação, o que sobra é um vazio, né? O que sobra é um reflexo de uma cultura que quando chega aqui, a principal ferramenta dela é a dominação, né, a exploração. Enfim, ela se faz presente de fato, do ponto de vista de uma construção da cultura europeia, quando ela se junta com a indígena e a negra e de fato cria algo novo,
que é o Brasil. E a gente tem assistido o embate, né, da escola, sobretudo pública, em, por exemplo, cumprir a lei da história do negro e a lei da história da África. Se nem com a lei a gente consegue fazer com que esse tema chegue nas escolas, como é que esse chão da escola pode, então, fazer alguma produção de qualidade nessa questão? Então, quando ele faz a pergunta, se nós tirarmos a história, tirarmos os negros e indígenas, não temos nada. Bom, nós temos o currículo que é o nosso currículo anterior a essa lei, né? É isso que a gente tem, que era um currículo bastante eurocentrado, né? Eurocêntrico. Então, sobretudo na escola, acho que as ações dos diversos professores, que inclusive vêm antes da lei, e não só a escola é esse espaço de ensino-aprendizagem, a gente tem que lembrar que os movimentos negros e as artes, o Teatro Experimental do Negro, já vinham promovendo uma educação antirracista até da população, as mídias também, né, as mídias negras, promovendo essa educação da população fora da escola antes, e já havia educadores antes na escola que trabalhavam nessa perspectiva, porque não precisavam da lei para isso. Porém, essa lei, ela vem fazer uma política pública, né? Ela vem, na verdade, para abrir os caminhos dessas políticas públicas. O movimento negro luta por uma reparação histórica, sendo contra monumentos e nomes de locais públicos que homenageiam racistas e escravagistas. Uma escola do centro de São Paulo buscou essa mudança e passou a homenagear uma das mais importantes escritoras negras da literatura brasileira. Vamos acompanhar. Nós, na verdade, escolhemos primeiramente Carolina Maria de Jesus, né? Aliás, a gente ia acrescentar o escritora, né? Porque para valorizar ainda mais aquilo que ela foi. Mas, infelizmente, foi negado durante 8 anos. E como existe, na verdade, também uma lei que proíbe, né, a homenagem da mesma personagem a mais de um próprio municipal, a gente acabou buscando essa alternativa, que seria homenagear ainda Carolina Maria de Jesus, mas através do seu apelido de infância, que era Betita. O infante do Henrique, por exemplo, que dava nome a essa escola, a historiografia que foi forjada sobre ele apresenta uma pessoa que não condiz de fato com a personagem histórica, né? Um traficante de pessoas negras que ia para a África raptar os negros e vender pelo mundo afora. A alteração do nome da escola municipal no bairro do Canindé, ela é uma das vitórias da luta do movimento antirracista, que não só busca uma reparação para os descendentes de pessoas escravizadas no Brasil, como busca também a valorização da história. O que você responde para eles quando eles querem saber da vida dos favelados? Respondo que a vida dos favelados é uma vida indigente, uma vida de sofrimento para todos. E aconselho a todos a não procurar ser um favelado, sabe? Para as famílias, os estudantes, até para os profissionais da escola, né, é importante estar num lugar que valoriza a cultura negra. Porque é um personagem negro como Carolina Maria de Jesus. Porque, na verdade, é isso, né? A escola, ela não basta ela ser simplesmente antirracista. Ela tem que ser racialmente crítica. Nabor, querido, é importante intervenções dessa natureza, dessa ressignificação, dessa releitura e também dessa postulação de que os negros, os heróis negros, as personalidades negras também estejam dentro dessa visibilidade? Eu acho sim, Zé Vicente. Obviamente que não se elimina os problemas que nós temos com relação a preconceito, ao racismo, a esse déficit social, né, que acomete a população negra, mas eu acho que tem um valor educativo, simbólico muito grande e mostra também um interesse do Estado, né, em fazer uma reparação, pelo menos do ponto de vista desses símbolos que estão tão presentes no nosso dia a dia, né? Professora Débora, temos inclusive uma ação importante aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Ela nomeou 22 escolas com o nome de personalidades negras. A última delas, inclusive, foi Elza Soares. Isso é importante, como bem disse o Nabor,
para fortalecer essa estética, para fortalecer essa diversidade, esse pertencimento. Isso ajuda para que a criança lá no chão da escola possa se ver e se espelhar nesses heróis? Ajuda muito. Contribui para que essa subjetividade seja formada a partir de referências desses nomes, né? Porque ainda que a criança possa demorar um pouco para entender quem são cada um desses atores, cada uma dessas celebridades, dessas personalidades, ainda que ela vá aprender sobre essas pessoas depois, crescer com esses nomes, rodeado desses nomes, né? Se a gente pensar semioticamente, é extremamente importante. Eu quero dizer muitíssimo obrigado pela gentileza da sua presença, Nabor, te desejar muito mais sorte e que seu trabalho possa florescer sempre. Eu que agradeço o convite, Zé Vicente. Foi um prazer dividir essa conversa com você e com a Débora. Professora Débora, né, nossa doutoranda, parabéns pelo trabalho na ELA, não é? Parabéns pela sua trajetória e parabéns pela sua resistência aí no chão da escola. Eu agradeço por mim, agradeço em nome do Instituto ELA também, né, essa conversa riquíssima que a gente teve aqui com o senhor e com o Nabor também. E a você, caro telespectador, de novo, obrigado pela gentileza da audiência. Né? Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau!